A história dos anjos caídos. Com certeza uma das mais famosas, né? E mais dramáticas das tradições bíblicas. Mas e se a sua história toda for, na verdade, um tipo de remix? Um remix intencional feito a partir de um mito muito mais antigo, de uma cultura rival? Vamos mergulhar nisso agora e desvendar as origens bem surpreendentes de uma lenda que, olha, moldou o pensamento ocidental por milênios. Tudo começa aqui, com essa passagem bem enigmática lá no livro do Gênesis. É super curta, quase uma nota de rodapé antes de começar a história do grande dilúvio. Só que ela levanta uma questão explosiva que ecoou, sim, por séculos. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Afinal, quem eram esses filhos de Deus? Eram anjos? Eram reis? Uma linhagem especial de pessoas? A Bíblia mesmo não dá muito detalhe, sabe? Mas outras tradições judaicas bem antigas, essas sim preencheram as lacunas com uma história épica de rebelião divina. Ok, vamos começar com a versão mais conhecida da história, aquela que vem de textos judaicos como o livro de Enoque. Nela, esses filhos de Deus finalmente ganham um nome, os vigilantes. A história é mais ou menos assim. Um grupo de seres divinos, os tais vigilantes, decide descer para a Terra. Aqui, eles ensinam segredos proibidos, tipo metalurgia para fazer armas, feitiçaria, e acabam tendo filhos com mulheres humanas. E esses filhos eram os Nephilim, uma raça de gigantes super violentos que corrompem o mundo a um ponto que Deus precisa intervir com um dilúvio para limpar a bagunça toda. É uma história clássica de transgressão e, claro, de punição divina. Agora vamos fazer uma viagem ainda mais longa no tempo, lá para a Mesopotâmia. É lá que a gente encontra um mito que é quase um espelho desse, mas com uma diferença crucial. Vamos conhecer os Apkallu. Os Apkallu, na mitologia mesopotâmica, eram 7 sábios divinos que surgiram das águas antes do grande dilúvio. Mas, ao contrário dos vigilantes, eles não eram corruptores. Pelo contrário, eles eram professores. A missão deles era trazer a civilização para a humanidade, ensinando tudo em nome dos deuses. Eles eram basicamente os heróis culturais por excelência. Pensa só, a escrita, as leis, a arquitetura, a astrologia, todo o conhecimento que sustentava a grande civilização da Mesopotâmia era visto como um presente dos deuses, entregue por esses sábios, os Apkallu. Eles eram a fonte de toda a ordem e de todo o progresso. E é aqui que a história dá uma guinada. Como é que pode, né? Esses benfeitores divinos, esses heróis da civilização, de repente se transformam num molde para os anjos caídos, os corruptores da história dos vigilantes? A resposta não é um acaso, não. Foi um ato deliberado de reescrita cultural. Então, a história dos vigilantes não foi inventada do zero. Ela foi o que a gente chama de inversão polêmica, ou seja, uma resposta direta ao mito dos Apkallu. Basicamente, foi pegar a história de uma cultura rival e virá-la completamente de cabeça para baixo. O que é impressionante aqui é a comparação direta. Cada característica positiva dos Apkallu é invertida, ponto por ponto. A sabedoria divina vira segredos proibidos. O ato de civilizar a humanidade vira o ato de corromper a humanidade. E os servos leais dos deuses se tornam rebeldes contra Deus. É uma imagem espelhada, perfeitamente negativa. Um jeito legal de pensar nisso é como se fosse uma diss track da antiguidade. É isso mesmo. Um grupo cultural, nesse caso, os escribas judeus durante ou depois do exílio na Babilônia, cria uma narrativa para criticar e, no fundo, deslegitimar as crenças mais importantes de uma cultura dominante, que era a Mesopotâmia. É como se eles estivessem dizendo, sabe toda essa sabedoria de que vocês tanto se orgulham? Pois é, na verdade, ela foi a fonte de todo o mal no mundo. E se a gente olhar a lista das artes proibidas que os vigilantes ensinaram, isso fica claríssimo. É praticamente um catálogo das ciências e dos ofícios mais valorizados na Mesopotâmia. Metalurgia, astrologia, medicina com ervas. Tudo isso era considerado conhecimento divino, legítimo, lá na Babilônia. Já na história dos vigilantes, essas mesmas habilidades são recontadas como as ferramentas da corrupção e da violência. Tá, mas como a gente pode ter certeza de que essa conexão é real? Alguém pode perguntar. Bom, existem várias pistas, tanto nos textos quanto na linguagem, que ligam esses dois mitos de forma bem direta. A primeira pista é a figura do sétimo homem. Na tradição da Mesopotâmia, o sétimo rei antes do dilúvio, um cara chamado Enmeduranque, foi levado aos céus para receber sabedoria divina. Agora, na tradição judaica, o sétimo patriarca Enoque andou com Deus e também recebeu segredos celestiais. A correspondência é tão exata que os estudiosos veem isso como um elo claríssimo entre as duas tradições.
E agora é a prova de fogo, a própria palavra vigilante. O termo em aramaico, irim, é um parente linguístico direto do termo em acadiano, macharei, que significa vigilantes ou guardiões. E adivinha só para que os mesopotâmicos usavam a palavra macharei, para descrever as estatuetas dos sábios Abkalu, aquelas que eles enterravam nas fundações das casas para vigiar e proteger o lugar do mal. É uma prova linguística, sim, irrefutável. Mas a história é ainda mais sutil. Os autores judeus não tiraram essa maldade dos Apkalu do nada. Acontece que, em algumas tradições da própria Mesopotâmia, os Apkalu já tinham um lado meio sombrio. Às vezes, eles eram vistos como seres perigosos, ligados à feitiçaria, ao submundo. O que a história dos vigilantes fez foi pegar essa tendência menor e amplificá-la, transformando essa característica na principal deles. Essa inversão foi tão completa, tão radical, que até os maiores heróis da Mesopotâmia foram repaginados como vilões. Figuras que eram super reverenciadas viraram monstros nessa nova narrativa. O exemplo perfeito disso é Gilgamesh. Na sua própria epopeia, ele é descrito como tendo 11 côvados de altura, ou seja, ele era um gigante. Isso fez dele o candidato ideal para ser incluído no livro dos gigantes judaico, não como um herói, mas como um dos descendentes monstruosos dos vigilantes. Eles literalmente usaram os próprios textos dos babilônios contra eles. E até a punição segue um padrão muito parecido. Numa versão do mito mesopotâmico, os Apkalos são banidos por um deus para o Apsu, um abismo de água, com a ordem de nunca mais voltar. Já na história dos vigilantes, eles são lançados num abismo de fogo para ficarem presos até o julgamento final. A estrutura da história, a transgressão, seguida pelo aprisionamento num abismo, é a mesmíssima. Certo, mas por que tudo isso importa? Importa porque essa reescrita mitológica criou uma teologia completamente nova sobre a origem do mal, e as consequências disso duram até hoje. Antes dessa história, a origem dos demônios não era muito clara. O mito dos vigilantes deu uma resposta poderosa para isso. Os gigantes Nephilim morreram no dilúvio, ok? Mas seus espíritos divinos não podiam ser destruídos. Então, eles se tornaram os demônios, os espíritos malignos, que, segundo essa tradição, continuam a atormentar a humanidade. Essa se tornou a primeira e a mais influente história de origem dos demônios no pensamento judaico e, mais tarde, no pensamento cristão. Então, para resumir, o que a gente viu aqui é fascinante. Os mitos antigos não existiam isolados. Eles conversavam e competiam entre si. A história dos vigilantes é um exemplo perfeito de como uma cultura pode pegar o mito fundador de outra, transformá-lo numa história sobre a origem do mal e, nesse processo, criar uma ideia que mudaria a religião para sempre. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir. A história dos vigilantes e dos Apkalu mostra que as narrativas evoluem, são reaproveitadas. Isso nos faz pensar quantas outras histórias fundamentais que a gente conhece hoje são, na verdade, remixes criativos de contos que se perderam no tempo. Muitas vezes, a história por trás da história é a mais reveladora de todas.